Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Vamos à palavra de Deus. Se você pode, dê atenção a maior atenção possível a esse momento. Eu quero ser rápido, quero trazer uma palavra bem prática para que você coloque essa palavra aí na sua vida hoje, ou coloque em prática essa palavra na sua vida hoje, e você vai ver os resultados de Deus acontecendo. Eu quero lhe mostrar aqui, de forma bem direta, algumas brechas que nós abrimos na nossa vida, que faz com que o diabo trabalhe e venha agora a desfazer aquilo que Deus já fez na sua vida. Deus fez, Deus construiu, e aí a gente fica desapercebido e abre algumas brechas. Então o diabo ele encontra agora um espaço para trabalhar. E olhe só, tem pessoas que não conseguem ver, e eu passei muito tempo da minha vida também rejeitando, ou melhor, recusando a possibilidade do diabo trabalhar na minha vida, porque eu dizia assim comigo: eu nasci num lar evangélico, eu não vivo fazendo coisa errada, então eu acho que... Mas eu percebi uma coisa, que os homens de Deus, aqueles que eram pessoas que a gente poderia tirar algum proveito, no sentido de ver Deus na vida deles, sabe? Um exemplo, a palavra que eu quero dizer é essa: pessoas que a gente poderia tomar como um exemplo, como homens e mulheres de Deus. Eu percebi que essas pessoas, elas tinham uma habilidade medonha de perceber as coisas ou os feitos do diabo. E eu ficava pensando, eu digo, não vejo o diabo trabalhar na minha vida não vejo nada não. Esse povo também, tudo é o diabo. Eu ficava pensando, né? Tudo é o diabo, o diabo, o diabo. Mas quando a gente vai buscando mais a Deus, se aproximando mais de Deus, a gente vai alcançando uma certa maturidade, a gente sim consegue ver o trabalhar do diabo. E a gente só consegue fechar a brecha se a gente reconhecer que a brecha foi aberta. E para isso eu quero começar lendo 2 versículos da palavra do Senhor. O primeiro versículo está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz assim, está escrito, Efésios 6 e 12. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O segundo versículo que eu quero ler para você é 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5 e 8 e diz: sejam sóbrios e vigiem. Vou repetir: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esses 2 versículos, eles nos dão agora a capacidade da gente explorar bem esse tema, que é algumas brechas que abrimos para que o inimigo trabalhe na nossa vida. E eu quero já começar dizendo a você que a primeira brecha que o inimigo ele encontra para trabalhar na nossa vida é quando nós negamos ou duvidamos do trabalhar dele. Tem muitas pessoas que é assim, elas não conseguem um equilíbrio. Ou tudo é o diabo ou não existe diabo. O diabo ele trabalha nesses extremos. Como assim, Pastor Júnior? O diabo ele ama as pessoas que duvidam da sua existência, mas também ele ama as pessoas que tudo vê ele.
ou em tudo vê ele. Não, isso foi o diabo. Isso foi o diabo. Misericórdia. É o diabo. Você conhece algum crente assim? Você conhece algum crente assim? Fala mais no diabo do que em Deus. O diabo está amando. Outros, não. No meu caso, eu comecei falando aqui para você que eu não via. Por que esse povo fala tanto do diabo? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele é real. Enquanto mais você conhece a Deus, mais você fica sensível para perceber o trabalhar do diabo. E aí, a gente encontra pessoas até tendo a ousadia de dizer que o diabo não existe, que isso é invenção de igreja, os homens colocaram isso na cabeça dos religiosos, e isso daí é uma estratégia poderosa do diabo e uma estratégia que funciona. Porque o diabo trabalha, continua trabalhando e a pessoa não tem a capacidade de ver para pelo menos fechar a porta. E o diabo tem destruído muitas famílias. Mundo afora, o diabo tem prendido pessoas nos vícios. O diabo tem sido aquele que acrescenta dores sobre as pessoas, que implanta a maldade no coração do homem ou dos homens, e continuamos dizendo, ou alguns continuam dizendo, não existe diabo. E as brechas estão aí abertas. Então, primeiro, eu quero dizer a você, você não precisa agora ter medo e também tudo é o diabo e tal. Mas você precisa saber que enquanto Deus trabalha, o diabo também trabalha. Deus é tão real quanto o maligno. E quando você percebe isso, você começa agora a vigiar mais. Você começa agora valorizando mais a oração. Você começa agora a perceber que não é as suas estratégias que vão lhe fazer vencer, mas sim a força de Deus que está dentro de você. Aí você começa agora naturalmente valorizando mais o jejum, por exemplo, a ajuda ao seu próximo. Você quer autoridade espiritual e não apenas autoridade nessa vida. Você quer destaque espiritual e não apenas destaque nessa vida, porque você sabe que há uma realidade. Você não é negacionista em relação ao diabo. Você sabe que ele existe. E você nem está no extremo, nem está em outro. Você está adorando a Deus, mas também percebendo que o diabo, ele é real. Então, a primeira brecha que o diabo encontra para trabalhar nas nossas vidas é quando nós duvidamos da sua existência ou achamos que tudo é o diabo. Ou é 8 ou é 80. Segunda brecha que o diabo ele encontra no nosso coração. O diabo, ele gosta de roubar a palavra de Deus dos nossos corações. Eu vou repetir. A segunda brecha que ele encontra é quando ele consegue roubar. É isso mesmo. Eu vou falar bem detalhado aqui, ó. Roubar a palavra de Deus do seu coração. Isso que você está ouvindo agora é a palavra de Deus. Isso chega no seu coração como uma semente. E Jesus falou lá em Lucas capítulo 8, versículo de número 5, sobre a parábola ou a história do semeador. E Jesus fala através de uma história como o diabo trabalha para roubar essa palavra que você está ouvindo. E para deixar claro, ele diz que o diabo, ele age como uma ave, que quando vê uma semente no chão, ela vem e toma para si, não deixando a semente germinar nem nascer. Mas Jesus fala também
de outra maneira, dizendo que essa semente, a palavra que você está ouvindo, ela pode cair no meio do caminho e os homens passarem a pisar na semente do mesmo jeito. A semente não vai ter condição de nascer, de germinar, de crescer, porque foi pisada. Ou foi pisada, ou o pássaro veio e tomou, e Jesus chama esse pássaro de inimigo. É assim. Você pode ir à igreja, você pode ouvir a Rádio Novas de Paz, você pode participar das lives, mas você não coloca em prática, você não encontra, ou melhor, você não guarda no seu coração um lugar seguro de prioridade para essa palavra crescer e produzir frutos. Você escuta, chora, é uma bênção, mas não pratica. E aí os homens pisam na semente, que é a palavra, o pássaro vem e leva a semente, e aí você não vê resultado, não tem resultado. Isso é uma brecha enorme, porque o diabo quer que você continue no mesmo jeito, dizendo que é crente, dando a paz do Senhor, mas não tem mudança, não tem crescimento, não tem quebrantamento, não tem valorização da família, não tem valorização da igreja do Senhor. É um crente nominal ou um cristão nominal. E aí, eu repito, o diabo deixa tudo do mesmo jeito. Pode ficar na igreja, pode ser pastor, pode ser diretor, pode ser dirigente. Fica tudo quietinho, mas a palavra não encontra solo para dar frutos. Então aí está uma segunda brecha. Ô pastor Júnior, e o que a gente faz, hein, pastor, para que não aconteça isso? A palavra de Deus é tão pura, pastor. E a gente pode ouvir a palavra e essa palavra se perder? Pode, é o que eu estou dizendo. O que a gente pode fazer? Você precisa praticar a palavra de Deus. E se a palavra de Deus é importante para você, você vai reservar tempo para a palavra de Deus. E quando eu digo tempo, é ler a Bíblia, anotar os versículos, grifar. Ah, pastor, eu tenho dificuldade, como a gente escuta algumas pessoas dizendo, pastor, eu tenho pouco estudo, mas você ouve e guarda, tira um momentozinho do seu dia para orar, e ali você escuta uma canção, escuta a rádio, e ali você medita, procura trazer à memória. Você que tem dificuldade de redigir um texto, alguma coisa, você traz à memória ali e fica pensando, eita, hoje eu vi o pastor Tess pregando, ele falou sobre isso. Você passa ali 20 minutinhos, Senhor, eu preciso melhorar nessa área, assim a tua palavra hoje falou comigo assim, eu acho que o Senhor quer que eu vá por esse caminho e tal, confirma. Isso é valorizar a palavra dele. Se você não fizer isso, nós estaremos perdidos. Se nós não fizermos isso, nós estaremos perdidos. Fica à toa. Então, cuidado para o diabo não roubar do seu coração a palavra. Terceira brecha que o diabo ele encontra. A primeira brecha é você, eu falei aqui, ou você diz que o diabo não existe, ou você reconhece o diabo em tudo. Tudo é o diabo, ou nada é o diabo. A segunda brecha eu acabei de falar, que é a brecha que você abre para que o diabo ele roube a palavra de Deus do seu coração. Você escuta, você gosta, mas você não tem resultado. Esse negócio não funciona na minha vida porque você não guardou num lugar reservado para que a árvore não tome para si a semente, para que os homens não pisem na semente. Outra brecha que o diabo encontra é, a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus capítulo 13, 24, através de uma parábola também, que enquanto os agricultores estavam semeando a boa semente,
isto é, o trigo, o diabo veio à noite e semeou também o joio. Olha só. Olha aqui uma brecha que o diabo encontra nas nossas vidas. É a brecha do comodismo. Comodismo. Sono eterno. Demência espiritual. Preguiça espiritual. É a brecha que o diabo encontra e está matando muito crente. Aqui na Rádio Novas de Paz, nós temos compromisso de pregar essa palavra para você, para lhe alertar. Você precisa se levantar. Você precisa valorizar a sua vida. Você está perdendo muito tempo. Você está perdendo muito tempo. As coisas estão acontecendo. E você está dizendo, pastor, mas graças a Deus, pastor, aqui todo mundo vai para a igreja, eu estou indo para a igreja, mas você não percebeu ainda que o esfriamento espiritual está chegando na sua vida. Cadê você com aquele mesmo gás de outrora para evangelizar? Cadê você com aquele mesmo gás de ajudar o próximo? Cadê aquela criatividade, hein? Cadê aquele seu jeito que você tinha de tratar as coisas de Deus, a sua família? O tempo passou e você está achando isso tudo muito estranho agora. Mas você se desculpa dizendo, não, pastor, mas graças a Deus, né, pastor? Eu tenho pouco tempo, mas eu estou indo à igreja. Sim, meu irmão, o que é que tem que você está indo para a igreja? Isso não significa muita coisa, não. O esfriamento é o pior dos cânceres. O esfriamento é uma praga. Esfriamento espiritual é uma praga. Esfriamento espiritual é uma praga, que às vezes você está bem, mas você vê que o esfriamento pegou sua esposa, pegou seu esposo, pegou seu filho, e você está aí, hein? Olhando para quê? Esperando o quê? O tempo está passando e o diabo semeando o joio no meio do trigo e você parado. Essa palavra cobra de mim e de você alguma atitude urgente. Urgente. E a parábola que você pode conferir lá, Mateus capítulo 13, versículo número 24. Você vai ver que os agricultores plantaram uma boa semente. Ou seja, a intenção foi boa. Fizeram certo. Mas de noite, quando eles estavam dormindo e não vigiaram, o inimigo veio e plantou o joio, que é uma semente ruim. E depois que passou o tempo, o dono da fazenda foi lá e disse: vocês plantaram uma boa semente? E eles disseram: Senhor, aqui ó, tá todo mundo de prova, a gente plantou uma boa semente. E eles ficaram perguntando ao dono da fazenda: e o que foi que aconteceu, senhor? Porque a gente tá vendo aí também o trigo. O senhor quer que a gente, desculpa, o joio, que é a semente ruim. O senhor quer que a gente também arranque o joio, a semente ruim? Ele disse: não, peraí, deixa eu primeiro dizer a vocês o que foi que aconteceu. Vocês fizeram certo. Vocês estavam com boas intenções. Vocês são trabalhadores. Mas vocês esqueceram de vigiar. Vocês esqueceram de vigiar. Foram dormir. E o trabalho de vocês ficou comprometido. Agora, espera. Espera, porque no tempo da colheita a gente vai separar. Se você for agora arrancar, vai dar problema.
Você vai arrancar a semente, ou melhor, o trigo que é a boa semente, ou o fruto da boa semente, com o joio vai complicar tudo. Fica quieto, espera. Mas aqui a grande lição é, e aqui, irmãos, eu já tive muitas derrotas na minha vida espiritual, porque eu estava orando, mas não vigiei. Essa palavra vigilância precisa fazer parte da nossa vida, senão nós estaremos com o joio contando como trigo. Eu vou repetir. Se essa palavra vigilância não estiver bem fresquinha na nossa mente e sendo colocada em prática, nós estaremos com o joio contando como se fosse trigo, mas é joio, vai dar problema, porque nós até oramos, mas não vigiamos. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Então é uma brecha que o diabo encontra. É a brecha da preguiça. Né, pastor? É uma moleza triste, me permita a expressão, desculpa a expressão, mas é um negócio que, para fazer outras coisas, a gente enfrenta tudo noite em claro e é uma disposição, mas para as coisas de Deus é uma moleza. Quarta brecha que o diabo encontra, vamos avançar aqui. Quarta brecha que o diabo encontra para trabalhar nas nossas vidas é através das enfermidades. Ah, pastor Júnior, mas eu estou enfermo, quer dizer que é o diabo que está trabalhando na minha vida com a enfermidade? A Bíblia aponta alguns casos, sim, que o diabo estava trabalhando através das enfermidades. Claro que nem todas as enfermidades é fruto de uma brecha que o diabo encontra para trabalhar. Mas no caso mesmo de Jó foi. Quem estava por trás daquela enfermidade, daquela chaga, daquela enfermidade toda de Jó? Foi o diabo. Os amigos de Jó estavam culpando ele porque achavam que ele tinha pecado, não sei o quê, maior confusão. Mas por trás de tudo aquilo havia o quê? Uma seta do diabo. O diabo estava por trás daquela enfermidade de Jó. Quer ver outro exemplo? Aquela mulher que andava encurvada, lá em Lucas, capítulo 13, versículo 10. 18 anos a mulher estava com um espírito de enfermidade. 18 anos aquela mulher estava com um espírito de enfermidade. E tem outros casos na Bíblia que apontam espírito de enfermidade também, trazendo doenças mentais, espírito de enfermidade, surdez e outras coisas mais. Eu repito, é lógico que nem toda enfermidade é causada por demônios, mas há sim enfermidades causadas por demônios. E para a gente saber, precisamos de quê? De discernimento espiritual. A gente precisa. Então você que tem mais contato com as coisas de Deus, você precisa estar perguntando a Deus, esse negócio, de onde é que vem? Às vezes uma enfermidade de uma pessoa da sua casa. É uma seta diabólica ou não? Se trata com remédio ou com oração, com jejum, com propósito? Como é que trata isso? O diabo se encontra em brechas para oprimir as pessoas com enfermidade. O diabo, sim, ele encontra brechas. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo a você que o diabo também, ele encontra brechas nas nossas vidas quando nós guardamos rancor e mágoa. Pronto, aí está uma brecha bem tradicional, poderíamos dizer assim. Toda vez que você guarda no seu coração aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de ele vai ver, vai chegar a hora dele. Ele pisou
ele vai ser pisado. A gente tem esse mau costume, eu sei lá se é um mau costume, né? Mas vou dizer assim, esse mau comportamento. A gente quer trocar o mal pelo mal. Se deu no meu rosto, vai apanhar no rosto. Se me envergonhou, eu vou esperar o tempo, porque eu vou fazer vergonha a ele na frente de todo mundo. Ele não me envergonhou. Me traiu, vai ser traído também. Isso é a lógica dos homens. E a gente não precisa aprender, não. Ninguém nunca me ensinou a pagar o mal com o mal, nem a você. Mas a gente já nasceu com o mal no coração e tem o mal no coração, então não precisa ninguém ensinar. Sabe? Que de fato tem coisas que a gente nasce, então você não precisa aprender, você precisa combater para estar dentro da vontade de Deus e fechar a brecha. Ah, pastor, eu não suporto ouvir a voz dele. Você está abrindo uma brecha para o diabo trabalhar na sua vida. Pastor, aquilo é um falso. Olha, quando eu me encontro com ele na igreja, eu não dou nem a paz do Senhor, eu não quero nem ver. Você está abrindo a brecha para o diabo, você está sendo escravo do diabo. Claro, irmãos, que tem pessoas que nos trouxe tanto mal que a gente não vai viver como era antes, junto, agarrado, né? Como diz a história. Mas você tem esse negócio do coração, eu não falo. Primeiro, eu digo isso para os homens. Isso não é coisa de homem, nem de gente de bem não falar um com o outro. Eu estou dizendo para você não viver como você vivia. A pessoa te roubou, foi violento, sei lá, causou um grande dano na sua vida. Claro que você não vai viver mais como era. Mas você não falar com a pessoa, e às vezes é até crente, você não vai viver mais na casa dele, você não vai viver mais telefonando para ele, mas passar, boa noite, bom dia, tal. Eu não falo mais com ele. Isso é horrível. Isso é horrível. Isso é horrível. Isso mostra que você tem mágoa e você quer continuar dando lugar à mágoa e o diabo achando é bom. Depois não sabe. Ah, pastor, ore por mim. Ore por mim por quê? Eu vou orar por você. Deus falando com você que a brecha está aberta e o diabo está cirandando na sua vida. E o que é, pastor, que eu faço? Peça a Deus para limpar seu coração. Esquecer, ó. Esquecer, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Você pode construir tudo de novo. A bênção está sobre você. Deus é misericordioso, Deus sabe a verdade. Deus vai criar uma situação. Deus vai lhe levantar de novo. Mas, pastor, jogou minha reputação no lixo, acabou com a minha família. Deus pode restaurar, Deus vai restaurar. Esqueça isso em nome de Jesus, deixe para lá. Mas, pastor, meu irmão, cá pra gente, eu não gostaria nem de falar isso, mas eu tenho que falar. Você também não é essa peça tão boa. Nem eu. Eu estou dizendo assim numa linguagem da gente. Mas é a Bíblia que me garante dizer isso. Da seguinte maneira, se você não perdoar o seu irmão que fez essas atrocidades com você, você também não vai ser perdoado por Deus. Porque Deus sabe a capacidade que você tem de fazer isso ou coisa pior. Deus sabe que se Ele criar uma circunstância, você faz isso que alguém te fez e você não perdoa de forma muito mais agressiva. Você está aí, é porque Deus está te sustentando. E não deixe ou não troque Deus pelo diabo, porque quando você bate o pé e cisma, não liberar o perdão e guardar mágoa e rancor, você está dizendo assim: eu troco Deus pelo diabo. Pastor Júnior, o senhor fala assim, pastor, o senhor parece que é tão fácil. Eu acho, pastor, que o senhor nem tem. Meu irmão, eu luto contra isso. Tem pessoas que me causaram dano, que eu luto para não ter esse tipo de coisa, porque a vontade que tem é de você causar outro dano pior ainda a quem lhe trouxe o dano. Eu oro, e é ruim a gente orar
pelos nossos inimigos. Eu oro, cito o nome do abençoado, da abençoada, eu cito o nome. Deus me cobra quando eu passo algum tempo sem orar pelos meus inimigos. Deus me cobra e eu oro. Ora achando ruim, eu oro. Fechar as brechas. Fechar as brechas. Portanto, eu encerro essa palavra lembrando a você que a nossa luta não é contra as pessoas, é o que diz Efésios 6:12, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. A gente começou e termina com o verso, com 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Feche as brechas. Ande em equilíbrio. Nem caia na armadilha de achar que o diabo não existe, nem caia na armadilha de tudo achar que é o diabo. Equilíbrio. A gente viu. Saiba que o diabo, ele quer tirar a palavra de Deus do seu coração. E a gente viu aí o exemplo da ave, dos homens que pisam na semente, que não tem nenhum direito de germinar. Você ouve, se alegra, mas logo, logo o diabo toma. A gente viu também que a preguiça espiritual, a paralisia, ela faz com que a gente não vigie. E aí o diabo vem e ele confunde. Você julga que é bom, mas é mal. Você acha que é trigo, mas é joio. Nós vimos isso. E vimos também que o diabo, ele oprime as pessoas através das enfermidades. E também que nem toda enfermidade é do diabo. E por fim, a gente viu que o diabo gosta, ama daqueles que preservam o rancor e a mágoa no coração. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos diante dele, do nosso Deus, fechar todas as brechas para que o diabo não encontre espaço para trabalhar nas nossas vidas. Você que recebe essa palavra, diga amém e glória a Deus. Alimento Diário, com o pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.